Muito obrigado, queridos preletores e líderes da iluminação. Muito obrigado a todos os divulgadores, líderes e adeptos da Seitonei que estão participando do módulo de estudo da Seitonei, módulo 4. Se você faz parte do módulo 4, se você hoje tem a oportunidade de se aprofundar mais ainda no ensinamento da Seitonei, tenho certeza absoluta que é um estudioso do ensinamento da Seitonei. Nós teremos a oportunidade agora de estudar sobre direitos autorais. E aí, os senhores já têm, provavelmente em mãos, o módulo de estudos da Seitonei, módulo 4, saiu do forno recentemente, e nós vamos estudar hoje o tema que se encontra na página 110 do módulo de estudos da Seitonei, módulo 4, direitos autorais. Vamos dividir esse estudo em 5 partes, que consta dentro desta aula. E aí, gostaríamos de compartilhar informações com todos os senhores. A começar, vamos falar sobre o que é palavra. Antes de chegarmos na questão dos direitos autorais, é importante que nós, como líderes do movimento, tenhamos a compreensão com maior clareza do que significa palavra, o que é a palavra dentro do ensinamento da Seitonei. Dentro do texto, nós aprendemos que esse é um dos temas mais importantes da literatura da Seitonei. Ele fala justamente do seu correto uso para a construção de um destino maravilhoso, ou seja, utilizar corretamente a palavra para construir um destino maravilhoso. Se eu utilizo palavras positivas, vou atrair um destino bom, um destino positivo. Porém, se eu utilizo palavras equivocadas, vou atrair coisas negativas em minha vida. Muitas das vezes, esse estudo ele nos remete a essa reflexão. Esse conceito de o que é palavra, ele é tratado como um conceito único dentro do ensinamento da Seitonei. Porém, se nós percebermos, esse conceito do que é palavra, ele assume diversos significados dentro da literatura. Porém, esses significados não são idênticos, mas eles acabam se complementando. Essa compreensão é importante para todos nós. Vejamos 2 exemplos. 2 exemplos, 2 ideias diferentes que se complementam. Quando se fala de palavra, nós aprendemos dentro do texto, ele diz assim, que o conceito de palavra, ele pode ser tanto a fala como o pensamento ou a expressão fisionômica. A palavra pode ser definida como aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu expresso através da minha expressão fisionômica, e dentro desse conceito também, nós podemos abarcar, apesar de não estar escrito, nós podemos abarcar que a palavra escrita também faz parte desse conceito. Denomina-se palavra tanto a fala como o pensamento ou a expressão fisionômica. Esse é um conceito. Porém, podemos encontrar dentro da literatura um outro conceito, muito mais abrangente e muito mais profundo do que é a palavra, quando o professor Masaharu Taniguchi nos diz que palavra como resultado da vibração da mente. Na apostila dos senhores, página 110, está escrito mais ou menos assim. Quando a mente entra em vibração, ou em movimento, ou em ação, ao resultado dessa ação mental, damos o nome de palavra. Nessa acepção do termo, palavra não é um mero som emitido da boca de um indivíduo, mas uma espécie de onda mental, um tipo de vibração espiritual proveniente da mente. Dessa forma, como tudo é reflexo da mente e a palavra é o produto da vibração da mente, fica evidente que a mente tudo cria através da palavra. A palavra é a origem de todas as coisas e sem ela não poderia ser criado. Esse é um ponto para que possamos reflexionar. São 2 ideias que aparentemente são diferentes, porém essas ideias elas se complementam. Vamos retornar ao conceito de palavra. Todo pensamento, fala ou ação do ser humano representa uma vibração, a palavra. Podemos dizer também que palavra é a vibração mental, é uma ação da mente. Segundo conceito. É importante frisar que, dentro do segundo conceito, se abrange o primeiro conceito. Quando eu digo que palavra é
aquilo que eu falo, o que eu penso e a minha expressão fisionômica, e se o segundo diz que palavra é vibração mental, uma ação mental, esse primeiro conceito ele está dentro do segundo conceito. Porém, tem uma informação importante para todos nós. O fato de o primeiro estar dentro do segundo não quer dizer que o segundo conceito ele está dentro do primeiro conceito, quando ele diz que palavra é toda ação da fala, do pensamento, da expressão fisionômica. Apostila dos amigos, página 110 ainda, está escrita assim para todos nós. Material desenvolvido pela Superintendência das Atividades dos Preletores. Falando de primeiro conceito e segundo conceito, lá embaixo, último parágrafo. É importante perceber que o segundo conceito abrange o primeiro. Palavra como vibração mental. Mas ele é bem mais amplo. Podemos dizer que a nossa mente, ao entrar em ação, estamos falando do segundo conceito, pode fazê-lo por meio da fala, pensamento e ação. Primeiro conceito. Mas nem toda vibração da mente, segundo conceito, pode ser expressa através da fala, pensamento e ação. E aí no texto ele dá exemplos. Sentimentos, sejam positivos ou negativos, são extremamente difíceis de se traduzir em palavra. A emoção que sentimos ao presenciar uma obra de arte tampouco pode ser expressa através de palavras. E aí ele dá um exemplo no final quando ele diz: imagine que você tenha que descrever uma bela paisagem que você está visualizando, contemplando, para uma pessoa que tenha nascido sem a capacidade de ver, sem a visão, o sentido da visão. Percebe como seria extremamente difícil para todos nós tentar traduzir para o outro em palavras esta imagem que nós estamos contemplando? São dois conceitos. Um que diz palavra como aquilo que falamos, pensamos, é expressão fisionômica, mas a palavra como uma vibração mental, uma ação da mente que nem sempre é possível expressar em palavras. Esse é um ponto importante para todos nós. Dentro da nossa apostila, nós vamos encontrar o segundo ponto do nosso estudo, ainda na página 110, quando ele diz: a verdade pode ser totalmente expressa em palavras? Essa é uma pergunta para todos nós. A verdade, ela pode ser expressa de maneira total, completa, através das palavras. Lógico que os amigos já são extremamente estudiosos do ensinamento e a resposta para essa pergunta é não. Não é possível expressar a totalidade da verdade através das palavras, seja falada, pensada, a palavra falada ou a expressão, a palavra escrita. Não é possível traduzir a verdade de forma completa. Aqui tem uma observação para que possamos reflexionar. Por que a resposta é não para esta pergunta? A verdade pode ser totalmente expressa em palavras? A resposta é não, porque nós utilizamos palavras limitadas para expressar aquilo que é ilimitado. E aí, nesse sentido, tem um material em mãos aqui. Alguns anos atrás, foi compartilhada para todos os nossos amigos preletores e provavelmente se encontra na página dos preletores na internet, uma aula do nosso presidente doutrinário, o professor Fumio Nishiyama, onde ele fala justamente do tema diferença entre palavra e palavra. Palavra com P minúsculo e palavra com P maiúsculo. Dentro desse aspecto, a verdade pode ser totalmente expressa em palavras? E a resposta é não, porque utilizamos palavras limitadas para tentar expressar o ilimitado. O professor Fumio, no seu material, disponibilizado para todos nós, ele diz assim: normalmente, as palavras que nós utilizamos são para fins de expressar sobre os fatos e pessoas que existem de maneira normal no dia a dia, ou que se relacionam aos mesmos. Mas, ao contrário, muitas coisas importantes que são tratadas nas religiões, assim como Deus,
Buda, espírito, são coisas um tanto diferentes da vida cotidiana. Em outras palavras, as palavras normais servem para expressar os assuntos mundanos, diários, mas as religiões tratam de assuntos sagrados. Mas se perguntarem o que se usa para expressar os assuntos sagrados, perceba aqui a diferença. Como não existe nada além das palavras, é realizado uma espécie de malabarismo, em que se usa um instrumento que trata do mundano para explicar sobre o sagrado. E isso é a missão das sutras sagradas e obras sagradas das religiões. Poderíamos dizer que a religião ela trata de assuntos do plano mental, do plano espiritual, da imagem verdadeira, ok? Porém, ela precisa utilizar palavras restritas, palavras limitadas para expressar aquilo que é ilimitado. Por isso que não é possível expressar a verdade totalmente através das palavras. Olha que coisa, esse é um ponto para que possamos reflexionar. Para muitos religiosos, tentar expressar o ilimitado, ou vamos imaginar a Seichonoye. O professor Masaharu Taniguchi busca, através da sua literatura, expressar aquilo que é sagrado, expressar a imagem verdadeira para todas as pessoas que têm contato com o ensinamento da Seichonoye. Poderíamos dizer que o que está escrito na literatura, e o texto diz isso, eles se limitam a transmitir uma aproximação grosseira daquilo que existe de verdade, a utilizar palavras limitadas neste mundo dos 5 sentidos. Utilizamos palavras do dia a dia para tentar expressar o ilimitado. E aí, muitas das vezes, os líderes religiosos eles se limitam a transmitir uma aproximação grosseira daquilo que existe de verdade, porque estão utilizando justamente palavras limitadas. Aí vem um ponto importante para todos nós. Por esta razão, o texto ele nos remete a essa reflexão quando ele diz: grandes mestres espirituais usam ou utilizam parábolas, histórias, analogias, para que possamos compreender a verdade, que não pode ser totalmente expressa em palavras. E aí essa verdade vem nas entrelinhas. E aí lembramos daquela palavra que se chama Furiomonde, a verdade além das palavras. Quando se fala de líderes religiosos, utilizam parábolas, histórias e analogias, podemos dar 2 exemplos simples que os amigos vão ter lembrança disso. Dentro da literatura nós aprendemos, sim, que muitas vezes utilizamos o dedo para fazer a criança perceber a existência da lua. E aí, através da ponta do dedo, quando a criança percebe a lua, você tira o dedo e ela foca somente na lua. Na realidade, o dedo foi um mecanismo para fazer a criança perceber que a lua existia. Palavra expressada, palavra escrita, representa o dedo, para fazer a pessoa perceber a verdade. Nesse ponto é importante para todos nós esta compreensão. Porém, algumas pessoas ficam presas ao dedo e não conseguem enxergar a verdade. Da mesma forma, nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, ele nos fala da teoria religiosa do ovo frito. Teoria religiosa do ovo frito. Ele fala da gema, que é a parte central, e da clara, que é a parte periférica. Olha que coisa interessante. Vamos reflexionar sobre isso. A parte central ela é eterna, a parte central ela é imutável, e aí eu poderia dizer
que a parte central ela é indemonstrável. Ou seja, não é possível demonstrar a parte central na sua totalidade através das palavras. Se utiliza de uma analogia, de uma história, sim, se utiliza de uma parábola para tentar conduzir o ser humano à compreensão da verdade que não pode ser expressa totalmente em palavras. Página 111. Bem lá no meio da página, diz assim: se a parte da gema é a parte central, e a parte da clara é a parte periférica, é aquela que sofre alterações, está no nosso texto assim na página 111. Já a clara do ovo, parte externa, simboliza a verdade periférica, ou seja, a verdade que se altera, que não é eterna, porém, ela tem uma função. Justamente porque a verdade central é impossível de traduzir em palavras, a verdade periférica tem a finalidade de demonstrar ao homem uma aproximação, uma ideia tênue do que é a verdade central. Isso é para que possamos compreender de uma forma mais profunda, assim. Verdade central, verdade periférica. Por que algumas religiões parecem tão diferentes? Ou por que as religiões parecem tão diferentes? Primeiro ponto, todos os fundadores, aqueles que deram início a essas religiões, esse é um ponto comum. Beberam da fonte da vida que flui eternamente. Beberam da fonte. Isso é comum para todos os grandes religiosos. Todos aqueles são conhecidos como fundadores de religiões. Beberam da fonte da vida que flui eternamente. Porém, necessitavam expressar a verdade usando palavras limitadas para expressar o ilimitado. E aí, nesse aspecto, ainda sofreram com as culturas e os costumes da época em que viveram. E isso fez com que parece que as religiões são diferentes. Todas as religiões emanam de Deus universal. O princípio de salvação ele é único, porém se manifesta de maneira diversificada, conforme a época, a pessoa, o lugar. Essa compreensão é importante para todos nós. Trouxe aqui a preletoriana, né? Ela, com esse seu amor, me deu a oportunidade para que eu pudesse estudar novamente, reestudar o tema. E eu trouxe aqui o plano de estudos 2018, da Associação dos Preletores. E nesse plano de estudos tem uma aula muito interessante que fala: a palavra é a vibração da verdade. Já que estamos falando a verdade, pode ser totalmente expressa em palavras? E a resposta é não. Olha o que está escrito aqui no nosso plano de estudos do ano de 2018, que podemos revisitar para estudar. As palavras servem apenas para representar de modo simbólico as vibrações da vida do universo, captadas pelo fundador. Portanto, ainda que leiamos as palavras escritas, não conseguiremos compreender a verdade se não sentirmos a essência dela. Não podemos compreender o verdadeiro significado de um livro de ensinamentos interpretando apenas superficialmente as palavras nele constante. E aí provavelmente você já lembra, né? Quando o professor Masaharu Taniguchi ele diz: leia constantemente palavras da verdade. Tenha contato constantemente com palavras da verdade. Não é a verdade, é aquilo que busca expressar de maneira limitada a verdade neste mundo de expressão. Porém, quanto mais estudamos, mais permitimos com que possamos desenvolver a capacidade de apreender a vida que flui eternamente. Próximo item dentro do nosso estudo.
Esse é um item para que possamos reflexionar. Como interpretar corretamente um texto religioso? Como interpretar corretamente um texto religioso? Se encontra na nossa apostila, na página 112. Vamos reflexionar juntos. Dentro do texto, nós aprendemos que todo texto sagrado, tudo aquilo que foi escrito por religiosos, ele foi escrito sob inspiração divina. Ou seja, se é um texto sagrado, se é um texto religioso, ele foi escrito sobre inspiração divina. Esse é um ponto importante para todos nós. Porém, se ele foi escrito sobre inspiração divina, para que eu possa compreender ou apreender aquilo que está sendo transmitido, esse texto precisa ser interpretado sobre inspiração. Esse é um ponto importante. Já que vamos estudar sobre como interpretar corretamente um texto religioso, se ele foi escrito sob inspiração divina, eu preciso interpretar esse texto, e isso é importante para todos nós. Eu preciso interpretar sob inspiração. Ele dá até um exemplo quando ele diz: se nós formos contratar um estudioso para uma análise linguística da obra, essa ação pode afastar esta pessoa, analisar linguisticamente esse texto, pode afastar essa pessoa da compreensão da verdade, porque ele está analisando, ele é um profissional e foi contratado para analisar linguisticamente o conteúdo. Por isso que se fala, para que você possa interpretar corretamente um texto religioso, significa que nós necessitamos fazer sob inspiração. Poderíamos dizer, e o texto nos remete a essa reflexão, que a literatura da Seitonoi, todo o texto sagrado, a literatura da Seitonoi, ela não é a própria verdade. Toda a literatura da Seitonoi não é a própria verdade. Nós já aprendemos isso, falei anteriormente, né? O que está escrito nos livros da Seitonoi é a máxima aproximação da verdade que o mestre Masaharu Taniguchi conseguiu transmitir para cada um de nós. Por que isso? Utilizando palavras limitadas para transmitir aquilo que é ilimitado. Utilizando palavras mundanas para transmitir aquilo que é sagrado. Se para interpretar um texto eu preciso ler esse texto sobre inspiração, porque se eu leio sobre inspiração, esse texto, eu vou extrair a vida do texto. Essa compreensão é importante para todos nós. Quando eu leio sob inspiração e consigo extrair a vida do texto, ocorre em mim uma assimilação intuitiva da verdade. Vamos devagar, né? Que eu sou baiano. Se um texto foi inscrito sob inspiração divina, eu preciso ler sob inspiração. Quando eu consigo ler esse texto sob inspiração, eu consigo extrair a vida do texto, o verdadeiro significado daquele texto. Quando assim eu faço, e quando isso ocorre, acontece naquele momento uma assimilação intuitiva da verdade. Lembra da palavra? A verdade, além das palavras, Furiumonde, é isso que acontece. Página 112. Está escrito assim, último parágrafo da página 112 para todos nós. O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi denomina essa assimilação intuitiva da verdade de compreensão integral da verdade. Vamos por parte. O texto foi escrito sob inspiração divina. Eu devo ler esse texto sob inspiração. Porém, ao ler sob inspiração, eu consigo interpretar esse texto. E ao interpretar esse texto, eu consigo extrair a vida que está além das palavras desse texto. Quando isso ocorre, se manifesta uma assimilação intuitiva da verdade.
Olha o que o professor Masaharu Taniguchi está nos dizendo. Página 112. O sagrado mestre Masaharu Taniguchi denomina essa assimilação intuitiva da verdade de compreensão integral da verdade. Esta compreensão não se consegue com uma mera leitura superficial dos textos. Recorda? Leia 1, 2, 5, 10, 15, 20 vezes. Se quisermos realmente aprender a verdade mais profunda, é preciso desenvolver a capacidade intuitiva de captar a sabedoria oculta das obras sagradas. Verdade além das palavras. E aí ele nos dá o caminho, tá? Ainda bem que o professor Masaharu Taniguchi é maravilhoso, né? E somente conseguimos isso através das 3 práticas religiosas importantes da Seicho-no-ie, que englobam a leitura das sutras sagradas, canto em louvor, livros e publicações da Seicho-no-ie, mas não se restringem a elas. Incluem também a prática da meditação Shinsokan e a dedicação de amor ao próximo. Antiga 3 práticas espirituais, agora 3 práticas religiosas importantes da Seicho-no-ie. Leitura de livros, sutras e cantos em louvor. Primeiro, prática da meditação Shinsokan, leitura de livros, cantos, sutras e atos de amor e caridade. Nosso Supremo Presidente ele chega a ponto de dizer que quando você lê livros, você está usando a razão. Usa-se a razão para interpretar. Porém, ao fazer a meditação Shinsokan, você usa a emoção, o sentimento. E aquilo que você está lendo se traduz em sentimento. Ao fazer as 2 ações, passamos para a terceira de transmitir aquilo que eu estou assimilando em atos de amor e caridade a todas as pessoas. Aprendemos o que é palavra, já aprendemos que a verdade não pode ser totalmente expressa através de palavras e aprendemos também como interpretar corretamente os textos sagrados. Agora vamos falar um pouco sobre a questão dos direitos autorais, que é justamente o tema da aula, ok? Agora vamos fazer aqui para que possamos, como líderes do movimento, como preletores, divulgadores, adeptos, pessoas que amam a Seicho-no-ie, tenhamos a compreensão da questão hoje vigente no item direitos autorais. E isso é importante para todos nós. E claro, vamos fazer aqui uma retrospectiva para que possamos juntos redescobrir ou relembrar algumas informações do passado. Existe uma diferença entre o ensinamento da Seicho-no-ie e o ensinamento de outras religiões. Determinadas religiões, as escrituras, as obras sagradas, elas foram escritas depois da passagem do seu fundador. Sim, por seus discípulos. Porém, dentro da literatura da Seicho-no-ie, as obras do ensinamento da Seicho-no-ie foram escritas diretamente pelo professor Masaharu Taniguchi. A proposição da revista ele criou uma revista para que pudesse ter como objetivo contribuir com o desenvolvimento pessoal e espiritual dos seres humanos. Proposta do professor Masaharu Taniguchi, longe disso, né? Não era fundar um movimento religioso, uma entidade religiosa. Era transmitir ensinamentos que iriam desenvolver, criar a oportunidade de fazer com que as pessoas pudessem se desenvolver, tanto no indivíduo como espiritualmente. Essa seria a proposta. A história conta que a partir do momento que foi lançada a primeira revista da Seicho-no-ie, e esses ensinamentos foram propagados para outras pessoas, o professor Masaharu Taniguchi passou a receber informações e agradecimentos sobre curas, soluções de problemas, melhora na vida das pessoas. E aí, a partir desse momento, se precisava, como passou a se crescer muito o número de pessoas que desejavam ter contato com o ensinamento da Seicho-no-ie, nós aprendemos nela a literatura, foi criada uma entidade, justamente essa entidade ela foi criada com o objetivo de organizar os eventos para a propagação dos ensinamentos, ou seja, como organizar determinadas atividades, e essas atividades tinham como meta transmitir o ensinamento da Seicho-no-ie.
E claro, surgiu a partir daí algo chamado entidade religiosa Seichonoye. A proposta não era fundar um movimento religioso, mas se você for buscar na literatura, por exigência das leis vigentes na época, a Seichonoye ela passou a ser considerada uma entidade religiosa, justamente curas, melhora, prosperidade e felicidade na vida daqueles que participavam das atividades e tinham contato com o ensinamento da Seichonoye. O professor Masaharu Taniguchi passou a realizar atividades e a escrever várias obras para propagar o ensinamento da Seichonoye. Essa foi uma entidade criada que se chama entidade religiosa Seichonoye. Porém, cabe aqui frisar que logo depois, para criar uma estrutura e organizar a divulgação do ensinamento da Seichonoye, também foi se criada duas entidades. Mais duas entidades. Estamos falando de 3 entidades. Primeira entidade religiosa Seichonoye, proposta organizar e divulgar os ensinamentos. Segunda entidade que foi criada foi a Nippon Kyobunsha. É uma editora. Era responsável pelas publicações de obras do mestre Masaharu Taniguchi. Porém, essa editora, a Nippon Kyobunsha, era responsável também pela publicação de obras de outros autores que tinham o mesmo objetivo: desenvolvimento pessoal e espiritual da sociedade, das pessoas. Essa seria a proposta. É importante frisar que esta editora, Nippon Kyobunsha, era uma sociedade empresarial, ela visava lucros e distribuía dividendos para os seus acionistas. Um grupo de pessoas efetivamente participavam da Seichonoye, criaram uma editora oficialmente e que visava o lucro através das vendas das obras da Seichonoye. Porém, esta entidade ela não tinha um vínculo com a entidade religiosa Seichonoye. Era uma entidade independente. Esta é a segunda entidade. Dentro do texto você vai encontrar informação sobre a terceira entidade, que é justamente a Zaidan Rodin Seichonoye Shakai Jigyodan. E a partir desse momento, como eu tenho facilidade para falar o japonês, eu vou falar somente Seichonoye Shakai Jigyodan. Apesar de constar o nome Seichonoye, a Seichonoye Shakai Jigyodan, ela não tinha vínculo também com a entidade religiosa Seichonoye. Foi uma organização que foi criada para realizar assistência social. Ela foi fundada tendo como objetivo realizar assistência social logo depois da Segunda Guerra Mundial, para ajudar na reconstrução do país. Porém, esta entidade, ela não tinha fins lucrativos, ok? E ela não tinha como se manter face às ações que desejava realizar. O professor Masaharu Taniguchi, ele cedeu os royalties, a remuneração dos direitos autorais de todas as suas obras, todas não, entenda, A Verdade da Vida, Coleção A Verdade da Vida, Coleção A Verdade, Sutra Sagrada e mais algumas obras. O professor Masaharu Taniguchi ele doava os seus direitos autorais para esta entidade, justamente para que esta entidade pudesse realizar esse trabalho de assistência social frente àqueles que passavam por dificuldades. Vamos imaginar, e aí tem que ser didático aqui, tá? Entidade religiosa Seichonoye, ok? Seichonoye, essa que nós participamos. Editora Nippon Kyobunsha, uma editora com um grupo de pessoas que passavam da Seichonoye, mas sem vínculos com a Seichonoye, que visava lucros através das publicações das obras, tanto da família Taniguchi, como de outros autores. A entidade Seichonoye Shakai Jigyodan, uma entidade que visava criar ações para assistir a sociedade, ou seja, ajudar a sociedade que estava passando por dificuldades logo depois da Segunda Guerra Mundial. Também sem vínculos com a Seichonoye. Porém, durante muito tempo, durante anos, esta entidade tinha também membros da família Seichonoye à frente dessas duas entidades. 3 entidades independentes, através da lei,
independentes, mas que tinham membros da família Taniguchi participando destas entidades. Mais adiante, alguns anos depois, após o falecimento, provavelmente, do professor Masaharu Taniguchi, essas entidades, a família Taniguchi ela acabou deixando de atuar frente a essas duas entidades. E essas entidades elas continuaram e passaram a ser geridas por dirigentes que atuavam na Seicho-no-ie e que muitas vezes também tinham vínculos com a sede internacional. Porém, há alguns anos atrás, esses dirigentes que cuidavam da entidade Seicho-no-ie Shakai Jigyodan, eles romperam com a sede internacional por não concordar com as diretrizes, com o caminho que o movimento estava seguindo. Eles romperam e tomaram algumas decisões que aí sim gerou um embate jurídico. Como eles recebiam a remuneração dos royalties, a remuneração dos direitos autorais, eles, além de romper com a sede internacional, eles proibiram a editora Nippon Kyobunsha, que publicava as obras da Seicho-no-ie, de publicar as obras como A Verdade da Vida, A Verdade, Sutras e mais algumas obras. Além disso, os amigos têm o conhecimento, a coleção A Verdade da Vida hoje, composta de 40 volumes, um dia ela foi apenas um volume. Um tempo depois foi 20 volumes. Depois 40 volumes. E na década de 60, o professor Masaharu Taniguchi fez a última revisão dentro dos 40 volumes, e aí temos hoje essa edição da coleção A Verdade da Vida, que utilizamos hoje, que é justamente a última revisão que o professor Masaharu Taniguchi alterava, suprimia, inseria informações. É o autor e tinha essa prerrogativa. Uma das ações da entidade Seicho-no-ie Shakai Jigyodan, que não tinha mais e nunca teve, mas agora, com esses dirigentes que romperam com a sede internacional, eles tomaram, foi justamente republicar o livro A Verdade da Vida, volume 16. Porém, com uma observação, na década de 60, o professor Masaharu Taniguchi fez uma revisão no livro A Verdade da Vida, volume 16, e suprimiu algumas informações e inseriu outras informações. Eles republicaram a edição de 1941, ou seja, não respeitaram o direito do autor, porque foi o próprio autor que fez as alterações, e republicaram a obra anterior, aquela que já tinha sido alterada pelo autor. A partir desse momento, claro que a Shakai Jigyodan também ela proibiu a Nippon Kyobunsha de publicar as obras da Seicho-no-ie. Recorda? Editora, fins lucrativos, publicar obras, em especial Seicho-no-ie e outros autores, para desenvolvimento pessoal e espiritual dos seres humanos. Essa editora não poderia mais publicar as obras da Seicho-no-ie. E a partir do momento que a Shakai Jigyodan ela tomou a decisão de não mais permitir, isso significa que ela não deixou mais com que a entidade religiosa, através da Kyobunsha, pudesse publicar as obras da Seicho-no-ie. Claro, a sede internacional entrou com uma ação jurídica, judicial, buscando ter primeiro, reparação em relação ao livro que foi publicado numa versão anterior e, ao mesmo tempo, entender que a Shakai Jigyodan ela teria o direito à remuneração dos direitos autorais, e não era a detentora dos direitos autorais. Nessa ação, a sede internacional, o resultado judicial foi que a Shakai Jigyodan ela era detentora, a justiça determinou que não, os direitos autorais sim, pertenciam à entidade Seicho-no-ie Shakai Jigyodan. E a partir desse momento, na sede internacional, no Japão não se é permitido publicar a coleção A Verdade da Vida, A Verdade, Sutras e algumas outras obras face a essa decisão judicial. A diferença entre Japão e Brasil, os amigos têm conhecimento, é que no Brasil nós temos uma autorização do próprio professor Masaharu Taniguchi, onde ele permite com que a entidade religiosa Seicho-no-ie ela possa
traduzir e publicar as obras do mestre Masaharu Taniguchi, sem preocupação com item de direitos autorais. Então, o Japão não pode publicar, porém o Brasil pode publicar, claro, no idioma português. Essa é a situação atual da questão dos direitos autorais. A série internacional, ela não tem mais, através do olhar da justiça, os direitos autorais da coleção A Verdade da Vida, A Verdade, Sutras e algumas outras obras. E isso faz parte da Shakai Jigodan. E a Shakai Jigodan não permite com que a Seichunei, através da Nippon Kyobunsha, possa publicar. Essa é a situação. Estamos falando de direitos autorais, falamos de palavra, e aí vamos chegar na parte final desse nosso estudo, para que possamos fazer uma reflexão, porque algumas pessoas dizem, alguns adeptos, mas a Seichunei então perdeu o direito à coleção A Verdade da Vida, perdeu o direito de poder propagar a verdade. Conforme nós aprendemos, todos os livros de religiosos buscam expressar, através de palavras limitadas, a verdade. Mas não podemos dizer que a verdade é este livro. Recorda do dedo. O dedo serve para fazer a pessoa perceber a existência da lua. O livro, as palavras escritas, servem para fazer o ser humano compreender a verdade. Esse é um ponto importante. Já que nós vamos chegar na parte da conclusão, me permitam ler o que está escrito na nossa conclusão, para que possamos fechar essa parte com tranquilidade. O que podemos concluir do estudo acima é que palavra não é só fala ou a escrita, mas no sentido mais profundo é uma espécie de vibração mental, uma energia espiritual, e nem toda vibração espiritual pode ser traduzida em palavras escritas ou faladas. Por isso, as obras sagradas de quaisquer religiões compostas de palavras que usamos no dia a dia não são aptas a transmitir a verdade profunda da imagem verdadeira em toda a sua extensão. Sua leitura transmite apenas uma aproximação, sendo que para a compreensão integral da verdade, faz-se necessário uma leitura inspirada. Somente uma leitura inspirada pode extrair a vida do texto e ter uma compreensão integral deste. Assim, embora os livros sagrados tenham uma enorme importância na compreensão da verdade, esta não está restrita aos livros sagrados. Nesse contexto, a perda dos direitos de publicação de algumas obras da Seichunei, somente no Japão, não vai impossibilitar o desenvolvimento do movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé. Mas para que o movimento continue se expandindo, é imprescindível que perseveremos no estudo das demais obras do mestre e dos outros professores, e que pratiquemos com afinco as 3 práticas religiosas importantes da Seichunei e continuemos vivendo os ensinamentos em nosso cotidiano. A proposição aqui é, se você tem acesso à coleção A Verdade da Vida, Sutra e demais obras, estude. Se você não tem acesso, e isso não é para nós, porque aqui no Brasil temos acesso, a proposição é estudar cada vez mais. Estudar cada vez mais para, com inspiração, possamos extrair dos textos sagrados a verdade. E aí, obter a assimilação intuitiva daquilo que está além das palavras. Isso sim, a verdade. Foi um prazer estar com os amigos estudando sobre direitos autorais, importância da palavra e tudo mais. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.